Bem-vindos de volta, né, à nossa aula. Essa é a segunda parte, né? No primeiro momento, nós começamos a falar sobre as ligações químicas, né? Os tipos de ligações químicas que podem existir. Falamos resumidamente sobre as ligações iônicas, as ligações covalentes, aliás, as ligações metálicas. E agora nós vamos voltar nossa atenção para as chamadas ligações covalentes, ok? Nós vimos que, dependendo da natureza dos átomos, né, dos elementos químicos, eles podem estabelecer ligações de diferentes formas, compartilhando elétrons ou doando elétrons, ou quando a gente tem os elétrons semilivres, no caso da ligação metálica. Tudo depende da natureza dos elementos envolvidos na ligação, ok? Uma ligação covalente, ela ocorre em elementos que têm alta eletronegatividade, entre átomos que têm alta eletronegatividade. Quem são esses átomos? Esses átomos, eles são principalmente hidrogênio, certo? Hidrogênio, que é um elemento que tem uma eletronegatividade na verdade, ele não é um elemento tão eletronegativo, mas ele vai fazer ligação covalente porque ele só tem um elétron na camada de valência e ele vai tentar adquirir a configuração eletrônica que é semelhante à configuração eletrônica do gás hélio. O hélio tem número atômico 2, então a configuração eletrônica do hélio é 1s2, 2 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, por ter só uma, ele vai ter configuração eletrônica 1s1. Então, a tendência do hidrogênio é receber mais um elétron, né? Para ficar, então, com a configuração eletrônica aqui, semelhante à do hélio. Então, com quem ocorre essa ligação covalente? Hidrogênio. E do outro lado, a gente pode ter chamados elementos ametálicos. Quem são esses elementos ametálicos, né? Quem são os ametais? Os ametais são todos os elementos que estão lá no grupo 15, 16 ou 17 da tabela periódica que vão fazer ligação. Até os elementos do grupo 14. 14, 15, 16 e 17 da tabela periódica. Temos principalmente boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. São todos os chamados ametais. São elementos com alta eletronegatividade, tá? Então, quando ocorre a ligação covalente entre esses metais, ambos precisam receber elétrons. Então, o que acontece? Ao invés de um doar e um receber, já que ambos precisam receber elétrons, eles vão fazer um compartilhamento. Tá? Eles compartilham os elétrons de valência. Esse compartilhamento gera a ligação covalente e a formação de moléculas ou macromoléculas. Né? Exemplos de substâncias covalentes, né, e suas moléculas. Molécula de água, H2O, o oxigênio que nós respiramos, O2, o gás carbônico é um dos responsáveis pela poluição atmosférica, CO2, e uma série de outras substâncias moleculares que se formam a partir da ligação covalente. Então, ao contrário que na ligação iônica, a gente tem a formação de compostos iônicos, na ligação metálica a gente tem os metais, né, o mar de elétrons dos metais. Na ligação covalente nós temos a formação de macromoléculas ou de moléculas. Ok? E a substância pode ser uma substância simples ou uma substância covalente composta. Tá bem? Então, ligação covalente, a gente tem compartilhamento de elétrons. Ok, mas de que forma esses elétrons, esses átomos, eles vão fazer esse compartilhamento de elétrons, né? De que forma
ocorre esse compartilhamento? Nós vimos lá no começo da aula 1 que a tendência das substâncias, a tendência dos elementos é tentar adquirir um menor nível de energia, né? Ou adquirir a maior estabilidade. Nós vimos que a maior estabilidade, que a estabilidade ela é característica principalmente dos chamados gases nobres, né? Que são os gases nobres que têm, com exceção do hélio, todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência. Então, o gás nobre ele é o ideal a ser atingido. Os demais elementos químicos, quando vão fazer ligações químicas, eles vão tender a adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, 8 elétrons na camada de valência. Essa é a chamada regra do octeto. Por que octeto? Porque eles vão tentar ficar com 8 elétrons na camada de valência, que é uma configuração semelhante à do gás nobre. Se nós pegarmos, por exemplo, o primeiro gás nobre, o hélio tem 2 de número atômico. Então, a distribuição eletrônica para o hélio será 1s2, tá? 2 elétrons na última camada. O próximo gás nobre é o neônio. Neônio tem número atômico 10, vai ter distribuição eletrônica, configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2, 2p6. Ok? Essa é a configuração eletrônica para o hélio. Vamos pegar só mais um gás nobre, só para nós exemplificarmos. Vamos pegar o argônio, que tem número atômico 18. Ele vai ter distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olhando bem para o final da configuração de cada um desses gás nobres, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons na camada de valência, todos os outros têm 8. Se nós somarmos aqui 2 mais 6, 8. A última camada aqui para o argônio é a mesma coisa. 2 mais 6, 8. Todos têm 8 elétrons na camada de valência. Então, a tendência é que esses elementos, os elementos quando formam ligações, eles vão obedecer à regra do octeto. Eles vão compartilhar os seus elétrons na intenção de completar a última camada com 8 elétrons. Tá certo? Doando ou recebendo elétrons, o compartilhando. No caso da ligação covalente, a gente vai ter um compartilhamento. Tá certo? Vamos considerar aqui, para o nosso estudo, o hidrogênio. Tá? O gás hidrogênio, ele tem fórmula H2. Certo? Então, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio. O elemento hidrogênio tem número atômico 1. Então, ele tem configuração eletrônica 1s1, tá? Se ele tem configuração 1s1, a tendência do hidrogênio é ficar com a configuração eletrônica semelhante à do hélio, que é esse camarada que está bem aqui, ó. Então, ele vai ter tendência a ficar com a configuração 1s2. Quantos elétrons faltam? Se ele tem só 1, quantos elétrons faltam para ele ficar com 2? Falta só mais 1. Então, o hidrogênio, quando fizer ligação, ele vai tender a receber mais um elétron para ficar com 2, configuração eletrônica do gás nobre hélio. Então, o gás nobre é o ideal a ser atingido. Então, olha só. Então, como é que a gente vai representar essa ligação covalente? Primeiro, nós representamos o número de elétrons de valência do elemento. Então, o hidrogênio só tem um elétron de valência. Então, fazemos aqui 1 e uma bolinha. Essa bolinha representa o elétron de valência. Como nós temos H2, né, 2 átomos de hidrogênio. Então, outro átomo de hidrogênio. Vou colocar em outra cor para ficar mais fácil da gente visualizar. O outro átomo de hidrogênio
também com seu um elétronzinho aqui. Então, como ambos precisam de um elétron, o que que eles fazem? Eles vão compartilhar esse par de elétrons. E aí, esse par de elétrons que é compartilhado, ele vai pertencer agora tanto a esse hidrogênio que está em roxo, quanto a esse hidrogênio que está em azul. Ok? Esse compartilhamento faz com que ambos os hidrogênios tenham domínio sobre esse par de elétrons que está compartilhado. E agora, cada um passa a ter 2 elétrons na sua última camada, ficando com a configuração eletrônica semelhante à do gás hélio. Essa fórmula estrutural que nós temos aqui é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Então, é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, porque foi esse cara que desenvolveu essa forma de representar a ligação covalente. Tá bem? E aí, nós também podemos representar pela fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, nós representamos os símbolos dos elementos químicos e a ligação, o compartilhamento nesse par de elétrons que está sendo compartilhado por um tracinho entre os átomos. Tá? Essa é a fórmula estrutural. Vocês vão perdoando a letra assim, meio... porque é um pouco mais difícil escrever assim. E por último, nós podemos ter também a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela vai indicar a quantidade e os elementos que estão presentes na molécula. Quantidade de cada elemento químico. Então, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio dentro da molécula do gás hidrogênio, então eu tenho H2, que representa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Essa é a fórmula molecular. Tá bom? São as 3 formas que a gente tem de representar uma ligação dupla que está ocorrendo aqui entre 2 elementos químicos. Tá bem? Além disso, nós tivemos o exemplo aqui do gás hidrogênio, né, H2, em que houve um compartilhamento de apenas um par de elétrons. Mas nós teremos situações e substâncias que compartilham mais do que somente um par de elétrons. Se não, vejamos. Vou colocar aqui. O oxigênio que nós respiramos, ele tem fórmula molecular O2. Então, tem 2 átomos de hidrogênio ligados. Como eu sei? Como é que eu vou saber quantos elétrons tem na camada de valência do oxigênio? Lembra que a camada de valência, a camada mais externa. Eu posso saber isso por 2 formas, né? 2 maneiras. Ou fazendo a distribuição eletrônica, como nós colocamos aqui, ou eu posso simplesmente levar em consideração o quê? Onde é que está o hidrogênio na tabela periódica? O hidrogênio está lá no grupo 16. Se ele está no grupo 16, então ele tem 6 elétrons de valência. Tá? Então, elementos que estão lá no grupo 15, 16 e 17 têm, respectivamente, 5, 6 ou 7 elétrons de valência. Isso para os elementos representativos. Então, o oxigênio está lá no grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons de valência. Então, eu vou representar os 6 elétrons de valência do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6 elétrons, de quantos elétrons a mais ele precisa para fazer o octeto? 6 para 8, 2. Então, ele precisa de mais 2 elétrons para adquirir a configuração do gás nobre mais próximo a ele, que no caso seria o neônio. Então, represento aqui. Vou colocar de outra cor esse outro elemento também, para ficar mais fácil de visualizar. Temos aqui um oxigênio, que precisa de 2 elétrons, e temos outro oxigênio, que também precisa de 2 elétrons para ficar com 8 na camada de valência.
Então, o que que acontece? Esses dois elétrons, esses dois oxigênios, eles vão compartilhar um par de elétrons. E aí, agora, além dos 6 que cada um já tinha, eles vão ter uma a mais, então eles vão ficar com 7. Só que 7 ainda não é uma configuração de um gás nobre, eles precisam de 8. Então, eles compartilham mais um par de elétrons. Agora, além dos 6 que eles já tinham, eles têm mais 2 que vêm desse compartilhamento, 8 elétrons. Como está sendo compartilhado 2 pares de elétrons, essa ligação ela vai ser representada por 2 traços, indicando uma ligação dupla. Ok? Então, cada tracinho dentro da ligação, ela representa um par de elétrons que está sendo compartilhado. Se eu tenho um tracinho só, eu tenho uma ligação simples. Se eu tenho 2 tracinhos, a gente tem uma ligação dupla. E a gente também pode ter 3 tracinhos, que é a ligação tripla. Ok? Então, para fazer a fórmula molecular, o que é que eu preciso? Aliás, para fazer a fórmula estrutural, né, saber que tipo de ligação vai ser formada, preciso saber, primeiro, quais são os elétrons de valência, quantos são, saber quanto cada elemento precisa ganhar e, em seguida, fazer essa organização, tá bom? Eu vou fazer um exemplo que está lá na página 281 do livro, a questão 2, tá? Então, vamos lá. Página 281. Questão 2. Essa questão pede que você demonstre a fórmula molecular, a fórmula estrutural e a fórmula eletrônica, que seria a fórmula de Lewis, das substâncias obtidas pelas ligações entre elementos hidrogênio, nitrogênio, enxofre, cloro e bromo. Na letra A, vocês me perdoem se essa aula ficar um pouco longa, mas é porque o conteúdo ele precisa ser trabalhado com calma. Na letra A, nós temos hidrogênio e bromo. Como é que eu vou representar o tipo de ligação que vai ocorrer entre esses dois elementos, tá? O hidrogênio, primeiro, nós precisamos representar quantos elétrons de valência cada elemento tem. O hidrogênio está lá no grupo 1, ele tem 1 elétron de valência. Então, vou botar aqui 1 e uma bolinha. 1 elétron de valência. O bromo está lá no grupo 17. O bromo tem 7 elétrons de valência. Então, eu vou botar 7 bolinhas ao redor do bromo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O bromo, por ter 7, ele precisa de quanto? Ficou um pouco exagerada essa bolinha. O bromo, por ter 7, ele precisa de mais quanto para fechar o octeto? 1. 1 mais 7, 8. O hidrogênio, ele se estabiliza com 2 elétrons, então ele também precisa de mais 1. Então, o que é que hidrogênio e bromo vão fazer? Vão compartilhar os seus elétrons. Compartilhar aqui um par de elétrons. Certo? Então, o hidrogênio passa até agora 2 e o bromo passa até agora 8. Estabilizaram-se, completaram a regra do octeto. Essa forma de representação aqui é a forma de Lewis. A gente também pode representar essa ligação pela fórmula estrutural. Como é que nós representamos? Uma ligação. A gente representa aqui os elementos químicos, o elemento químico, e um tracinho entre eles. Tá? Essa é a fórmula Não sei por que eu estou subindo essa ladeira, mas vamos que vamos. Estrutural. E por último, nós podemos representar só pelos símbolos dos elementos e a quantidade de vezes que ele aparece na molécula. Só HBr. Essa é a fórmula molecular. Tranquilo? Então, identificamos quantos elétrons de valência eles têm e em seguida fazemos
a representação. A letra B, nós temos na letra B, cloro e enxofre. O cloro está lá no grupo 17. Então, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O enxofre está lá no grupo 16. Ele tem 6 elétrons de valência. Camila, é sempre assim? É. Tá? Para os elementos representativos, o grupo em que eles estão indica também o número de elétrons que ele tem. Tá? Se está no 16, tem 6. Se está no 17, tem 7. Se está no 18, tem 8. Tá bom? Cloro. Cloro está lá no grupo 17. Então, tem 7 elétrons de valência. Vamos representar ao redor do cloro 7 elétrons, 7 bolinhas. 4, 5, 6 e 7. Quantos faltam para o cloro completar o octeto? Só mais uma. Aí vem o nosso querido enxofre. O enxofre está lá no grupo 16, tem 6 elétrons de valência. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6, ele precisa de mais um para completar o octeto. Aliás, mais 2. E o cloro precisa de mais um. Então, ele vai compartilhar um aqui com o enxofre. Aí, o cloro passa a ter mais um aqui, passa a ter 8 elétrons, se estabilizou. Só que o enxofre ainda não. O enxofre precisa de mais um elétron. Ele vai compartilhar com esse cloro aqui? Possivelmente não, porque se for compartilhar, o cloro vai ficar com mais do que 8 elétrons, e o cloro não comporta isso. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente pega aqui mais um cloro, que passa a ter 1. O cloro também está lá no grupo 17, tem 7 elétrons de valência, representando aqui os 7 eletronzinhos. E aí, sim, compartilha um par de elétrons com esse outro cloro. E agora o enxofre passa a ter, além dos 6 que ele já tinha, ele agora vai ter os 2 elétrons que foram compartilhados com os 2 cloros. Cada cloro vai estar com 8 e o enxofre também vai estar com 8. Ok? Essa é a fórmula, essa é a representação. Ok? Como é que nós vamos representar? Essa é a fórmula de Lewis. Como é que nós representamos de fórmula estrutural? Como o enxofre está ligado a 2 cloros, então nós vamos colocar um enxofre como átomo central e 2 cloros ligados a ele. Lembrando que a ligação covalente ela é representada por um tracinho. E a fórmula molecular? Essa é a fórmula estrutural, essa que está aqui. E a fórmula molecular? A fórmula molecular indica quais elementos participam e quantos. Se eu tenho 2 átomos de cloro, então eu tenho S, um átomo só de enxofre, Cl e o 2, tá? Essa é a fórmula molecular. Tranquilidade? E aí tem o exemplo C também, mas eu vou deixar o exemplo C para vocês fazerem, tá bom? Porque senão a gente vai se estender muito, tá bom? Então, nós temos 3 formas de representar: fórmula de Lewis, de estrutura de Lewis, fórmula estrutural e a fórmula molecular, ok? Agora, nós vamos voltar aqui, vou voltar para a apresentação, para mostrar para vocês alguns casos especiais. Tá? Quem são esses casos especiais? Nós estamos trabalhando até o momento com elementos que se estabilizam com 8 elétrons, ok? Que se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. E elementos que participam da ligação com apenas um elétron. Eles compartilham um par de elétrons com outro elemento, mas cada elemento só entra com um elétron seu, tá? Nesse compartilhamento.
Nesses casos especiais que eu vou apresentar para vocês, nós vamos ter que ocorre quando o par de elétrons que é compartilhado na ligação covalente, ele é proveniente de um único átomo. Exemplo, aqui nós temos a molécula do CO2, monóxido de carbono, tá? CO2, bem aqui, ó, circular. Um átomo de carbono, um átomo de oxigênio. O átomo de carbono, nós já sabemos, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa de mais 4 elétrons para ficar com seu octeto completo. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, precisa de mais 2 elétrons para ficar com o octeto completo. Então, o que é que acontece? Se nós tomarmos, vou reescrever aqui, ó. Se nós pegarmos o carbono, com seus 6 eletronzinhos, 6 elétrons ao cloro, quando ao ligar-se ao oxigênio com 6 elétrons, só um instante, tá, minha gente? Aos seus 6 elétrons, aqui, o oxigênio, por ter 6 elétrons, precisa de mais 2 para ficar com o octeto completo, e o carbono, por sua vez, por ter 4, precisa de mais 4. Então, ele compartilha aqui um par de elétrons. O oxigênio, que antes tinha 6, passa a ter 7, porque ele vai ter esse que faz da ligação. E o carbono, que tinha 4, passa a ter 5, mas ainda não estão estáveis. Então, compartilham mais um par de elétrons. E agora o carbono, que tinha 4, passa a ter 6. E o oxigênio, que tinha 6, passa a ter 8, né? Porque além dos 6 que ele já tem, ele ainda vai ter esses 2 nessa ligação. O oxigênio está estável, está com 8 elétrons, só que o carbono ainda não, tá? O carbono ainda não está estável. Então, o que é que acontece? O oxigênio, sozinho, vai pegar esse parzinho de elétrons dele aqui e vai compartilhar, não é doar, tá? É compartilhar com o carbono. Fazendo com que o carbono, então, ao receber esses 2 elétrons, passe a ter 8 na sua camada de valência, né? Passa a ter 8 elétrons na última camada, e o oxigênio também com 8. Não é uma doação, é um compartilhamento. Ao contrário do que acontecia na ligação covalente normal, em que dentro dessa ligação, né, um elétron pertencia a um elemento, que era o carbono, e o outro elétron pertencia ao oxigênio, aqui os 2 elétrons pertencem ao oxigênio. Tá? Então, nessa representação aqui de estrutura de Lewis, ó, esse elétron aqui, que vou pintar ele de laranja, ele, na verdade, ele pertence só ao oxigênio. E aí, o oxigênio, ele compartilha sozinho esse par de elétrons, e não apenas um elétron. Aí, o carbono passa a ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. E o oxigênio, da mesma forma, 8 elétrons, tá? Por isso, aí quando a gente tem um compartilhamento de 3 pares de elétrons, nós temos uma ligação tripla, tá? Que é representada por esses 3 tracinhos aqui na estrutura, na fórmula estrutural, ok? O mesmo acontece na molécula de ozônio, no O3, tá? O3, que tá aqui. Oxigênios, 6 elétrons na camada de valência. Esses 2 oxigênios aqui, eles vão fazer o seu compartilhamento normalmente, né? Cada um vai entrar com um elétron para ser compartilhado. Só que o terceiro oxigênio não pode fazer o compartilhamento aqui com esse oxigênio do meio. Por quê? Porque se for compartilhado um elétron de cada
aqui, ó, se for compartilhado um elétron de cada oxigênio, o que vai acontecer com esse oxigênio aqui do meio? Ele vai ficar ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons na sua estrutura eletrônica. Ele não comporta esse número de elétrons. Então, o que acontece para que a ligação seja estabelecida e o oxigênio que está em amarelo, ele fique estável também? O que acontece é que esse oxigênio aqui, do meio, que já está estabilizado, ele vai pegar esse parzinho de elétrons que é dele e vai compartilhar com esse oxigênio aqui em amarelo, fazendo uma ligação simples. Então, a fórmula estrutural a gente representa como está aqui, ó. 2 tracinhos, porque entre o carbono, entre o oxigênio preto e o oxigênio vermelho, está sendo compartilhando um par de elétrons. E aqui, um único tracinho, porque entre o carbono vermelho e o carbono amarelo está sendo compartilhado somente um par de elétrons, por parte de um dos únicos oxigênios, né? Essa estrutura aqui dá origem ao que a gente chama, e a gente vai ver em seguida, a ressonância. Por quê? Porque ocorre que pode haver deslocamento desse par de elétrons que está sendo compartilhado nessa ligação dupla dentro da estrutura, sem que haja mudança na posição dos átomos. Tá? Então, esse par de elétrons que está sendo compartilhado aqui, ele pode migrar de posição aqui, sem mudar a posição dos átomos. Isso é ressonância. Tá bem? Nós vamos ver um pouco sobre ressonância. E existem aí vários outros exemplos de elementos que fazem ligação sem que a ligação ocorra com um elétron de cada átomo. Às vezes, um átomo só doa o elétron da ligação covalente. Vamos falar sobre ressonância. Como a gente percebeu para a molécula do ozônio, poderia haver a migração aí da ligação dupla, certo? A molécula do ozônio, ela pode ser representada de duas formas, né? Essa molécula que foi mostrada aqui. Ela pode tanto ser representada com essa ligação dupla aqui, onde ela está localizada, quanto aqui dessa forma, certo? Qual delas seria a correta? Nenhuma das duas, né? As duas, elas se complementam. A mesma coisa acontece para o nosso amigo benzeno, certo? O benzeno, ele tem essa fórmula estrutural aqui, ele é formado por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, C6H6, e ele se liga dessa forma. Ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Essas ligações duplas, elas podem migrar aqui dentro da cadeia carbônica. Elas podem mudar de posição sem mudar a posição dos átomos. Então, a ligação dupla que antes estava aqui vai vir para cá, que é o que está representado na estrutura 2. A ligação dupla que estava aqui vai vir para cá, que aconteceu aqui. E a ligação dupla que estava aqui vai vir para cá. Tá? Qual das duas representa realmente o benzeno? Nenhuma das duas. A molécula que representa de fato seria uma molécula, um intermediário entre essas duas estruturas, que é o que a gente chama de híbrido de ressonância. Aqui. Então, a gente tem, ó, fórmula canônica. Por que canônica? Porque ela não existe de fato. E a fórmula canônica 2, porque também não existe. O que nós vamos representar de fato é uma estrutura real, que seria um híbrido de ressonância. Uma estrutura híbrida entre essa e essa representação, entre essas duas estruturas. Ok? Então, isso é ressonância. Tá bom? A gente não precisa se deter muito a esse conceito de ressonância, porque a gente vai revê-los em outros momentos. Vamos lá, a expansão e contração do octeto. O que é isso?
Nós vimos até agora elementos químicos que se estabilizam com 8 elétrons. Né? Todos os elementos que nós trabalhamos até agora se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Mas existem elementos que podem se estabilizar tanto com mais do que 8 elétrons, quanto com menos do que 8 elétrons, certo? Essa expansão ela vai ocorrer exclusivamente com elementos do terceiro período em diante, como o fósforo, o enxofre, certo? Os elementos que estão no segundo período, eles nunca vão expandir o octeto, ou seja, eles vão sempre se estabilizar só com 8 elétrons. Aí, alguns exemplos nós temos aqui. Ó. O primeiro exemplo que está aí é o fosfato de hidrogênio. Se nós olharmos aqui para o fósforo, que é o P, as bolinhas que estão em vermelho, elas representam os átomos de... Aliás, os elétrons do fósforo, tá? As bolinhas que estão em vermelho representam os elétrons do fósforo. O fósforo tem 5 elétrons, né? Tem 5 bolinhas vermelhas. Então, se ele obedecesse a regra do octeto, ele precisaria de mais quanto para fechar o octeto? Se ele tem 5, precisa de mais 3. 3 mais 5, 8. Só que o que acontece no fosfato de hidrogênio? Ele vai compartilhando os elétrons com o oxigênio, compartilhando. Quando a gente vê aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons sendo compartilhados. 10 elétrons na estrutura química do fósforo. Então, mais do que 8, tá? Expansão do octeto. Outro exemplo, sulfato de... Na verdade, não sulfato de hidrogênio. O trióxido de enxofre, que é esse camarada aqui. Que tá aqui, ó. Embaixo. Aqui. Trióxido de enxofre. O enxofre, ó, se nós percebermos, ele está fazendo 2 ligações com cada um dos oxigênios. Cada ligação dessa, cada tracinho, representa 2 elétrons, um par de elétrons. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Então, o enxofre se estabilizando aí com mais do que 8 elétrons. Tá? Isso acontece principalmente para esses elementos, enxofre e fósforo. Tá bom? A gente pode também ter a contração do octeto, que é quando o elemento ele se estabiliza com menos do que 8 elétrons. Tá? Isso acontece especialmente para as moléculas que são formadas pelo berílio e o boro. E alguns óxidos de nitrogênio, como o monóxido de nitrogênio. Então, se nós olharmos aqui para essa primeira estrutura, berílio. Berílio tem 2 elétrons na camada de valência. Tá aqui, ó. 1 elétron, 2 elétrons. Quando ele se liga com o cloro precisa de 1 elétron para completar o seu octeto. Então, compartilha aqui com o berílio. O berílio passa a ter 2. Mesma coisa com outro cloro, mais 2. 2 mais 2, 4. Então, o berílio estabelece aqui essas ligações simples, ficando com 4 elétrons, menos do que 8. Tranquilamente estável. Tá? A mesma coisa para o boro aqui no BF3. Se nós olharmos, ó, o boro compartilha 3 pares de elétrons, então ele tem 6 elétrons. Então, tem menos do que 8 elétrons, mas também está estável. Tá? A molécula, ela existe, o BF3. Camila, eu preciso saber, quando eu olhar para 2 elementos, eu preciso saber que eles vão ou não expandir? Não. Tá? Isso aqui é só para a gente saber que existem essas substâncias que não obedecem à regra do octeto. Ok? Então, expansão, nós conseguimos fazer com que os elementos, aliás, os elementos eles conseguem se estabelecer, né, conseguem se estabilizar com mais do que 8 elétrons, e na contração, os elementos conseguem se estabilizar com menos que 8 elétrons compartilhados. Ok? E por último, que foi o último assunto que nós paramos em sala de aula, nós vamos falar sobre o cálculo da carga formal. Tá bom?
cálculo de carga formal. Como nós vimos, pode haver a expansão ou a contração do octeto, tá? Então, como é que eu vou saber, teoricamente, se uma molécula ela segue ou não a regra do octeto? Primeiro, se os elétrons eles vão estar sendo compartilhados, né? E segundo, fazendo o cálculo da carga formal, que é dado por essa fórmula aí, né? C, a carga formal, que é o CF, ela vai ser igual a V menos L mais 1 meio de S. Onde V é o número de elétrons de valência do átomo livre. Número de elétrons do átomo livre. L é o número de elétrons presentes nos pares isolados não ligantes do átomo da estrutura. Então, V é a valência, onde é que eu vou encontrar? Tabela periódica, ou fazendo a distribuição eletrônica, mas na tabela periódica a gente encontra mais rápido. Em qual grupo o elemento está? Está em grupo tal. Quantos elétrons de valência ele tem? Tem tal. Então, esse é o V, certo? Os elétrons de valência. L é o número de elétrons presentes nos pares isolados, ou seja, o número de elétrons que não participam da ligação, não participam de ligação. E esse é o número total de elétrons compartilhados pelo átomo na estrutura. Além daqueles que são deles, os elétrons que são compartilhados também dentro da estrutura. Vamos colocar um exemplo? Vamos. Como é que a gente calcula a carga formal? Vamos lá. Carga formal. Carga formal. Vamos considerar essas duas estruturas que vamos colocar aqui. Enxofre com seus 6 parzinhos de elétrons ligados ao oxigênio. A 2 átomos de oxigênio. Vou tentar colocar outra cor aqui. Para ficar mais fácil da gente visualizar. Temos outro átomo de oxigênio aqui. Com os seus 6 parzinhos de elétrons também. Esses elétrons que estão emparelhados, ó, isso aqui significa que eles estão fazendo ligação, tá? Eles estão sendo compartilhados. Ok? Aí vamos fazer essa mesma estrutura de outra forma. Vamos representar de outra forma. Vou colocar aqui enxofre. Seus 6 parezinhos de elétrons. Vamos botar também o oxigênio com seus parezinhos de elétrons. Se vocês estiverem assistindo a aula gravada nesse momento, vocês podem dar um avançozinho. Provavelmente é o tempo de eu terminar de desenhar as estruturas. Tá bom? Então, só dá um avançozinho aí. E aí a gente já vai pode partir para a explicação. Os elétrons que estiverem emparelhados são os elétrons que estão sendo compartilhados juntos. Ok? Qual dessas estruturas? Nós temos aí essas duas representações para o dióxido de enxofre, o SO2. Qual dessas duas estruturas representa, de fato? Qual é a mais adequada para representar o dióxido de enxofre? Nós vamos saber isso com base no cálculo da carga formal. A carga formal ela vai me dizer o quão tão bem distribuídos estão os elétrons dentro da estrutura, tá? Então, quanto
Lembra lá da fórmula da carga formal? Vou botar aqui, que a gente viu lá no outro slide. Carga formal. CF é igual a V menos L mais 1 meio sobre ds. Quanto mais próximo de zero for essa carga formal, mais estável é a molécula e maior a chance dela existir de fato. Ou seja, quando a gente fizer a carga formal para cada uma dessas moléculas, aquela que estiver mais próxima de zero é que vai existir realmente. Tá? Então, vamos fazer a carga formal aqui. Vamos fazer, a gente tem que fazer, tá? Um detalhe importante, a gente tem que fazer para cada elemento químico que aparece aí. Então, vamos fazer primeiro para o enxofre. Ó, percebam que eu vou colocar a cor do elemento na cor do cálculo que a gente vai fazer, tá? Para não confundir. Então, vou fazer de rosa aqui o cálculo para o enxofre. Como é o cálculo da carga formal? V menos L. Quem é V? V é a valência do átomo. Quem é L? L é o número de elétrons não ligantes, ou seja, elétrons que não estão participando da ligação. E quem é S? S é o número total de elétrons que está sendo compartilhado. Então, vamos rapidamente aqui, ó. Para o enxofre, quem é a valência do enxofre? Enxofre não tem 6 elétrons de valência? Então, o V para o enxofre é 6. Tem 6 elétrons na camada de valência. Menos L. Quem é L? Quantos elétrons não estão sendo ligados? Lembrando, como eu falei, ó, quando a gente tem esses elétrons emparelhados aqui, significa que eles estão sendo compartilhados juntos. Tá? Então, eles estão sendo compartilhados. Quem são os elétrons que não estão participando das ligações? São esses dois aqui de cima? Então, nós temos 2 elétrons que não participam da ligação, tá? 2 elétrons não ligantes. 2 mais 1 meio de S. Quem é S? S é o número total de elétrons que está sendo compartilhado pelo enxofre. Então, eles estão compartilhando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 elétrons sendo compartilhados. Então, S vai ser 8. Vezes 8. Então, aqui a gente vai ter... Vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. 1 meio vezes 8, mesma coisa que 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, aqui, 4. 2 mais 4, 6. Então, a carga formal vai ficar 6 menos 6 igual a 0. Achamos o primeiro valor de carga formal. Nós vamos fazer a mesma coisa para os oxigênios. Vou trocar a cor do pincel para vocês verem que essa carga formal em azul é para este oxigênio. Qual a valência do oxigênio? O primeiro valor que nós temos que achar é a valência do oxigênio. Valência do oxigênio também é 6. Tem 6 elétrons de valência. Então, vai ser 6 menos. Quantos elétrons no oxigênio não participam da ligação? Tem 1, 2, 3, 4. 4 elétrons que não participam da ligação. 4 mais 1 meio de S. Quem é S? S é o número de elétrons total que está sendo compartilhado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 elétrons sendo compartilhados pelo oxigênio. Tá bom? Então, resolvendo de novo o que está dentro do parêntese. 1 meio vezes 4 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Não é? 2 mais 4, 6. Então, aqui fora vai ficar carga formal igual a 6 menos 6. 6 menos 6, 0. E o outro oxigênio? Se nós olharmos, ó, o outro oxigênio, que seria o verde, ele faz o mesmo número de ligações, ele tem o mesmo número de pares de elétrons desemparelhados, então ele vai ter o mesmo valor para a carga formal, que vai ser 0. Mas se vocês quiserem confirmar, façam. Eu só estou esclarecendo que a gente não vai fazer porque está fazendo o mesmo número de ligações,
tem o mesmo número de elétrons desemparelhados, então, a mesma coisa. Agora, vamos fazer para a segunda estrutura que aparece aqui para a gente. Vamos fazer de novo para o enxofre. Vou colocar de novo, vou trocar a caneta de novo. Carga formal para o enxofre. Qual a valência do enxofre? 6. Menos. Quantos elétrons não estão sendo ligados no enxofre? 2. 2 mais 1/2. Quantos elétrons o enxofre está compartilhando no total? Ó, 2, 4, 6. 6. Resolvendo o que está dentro do parêntese, 6 dividido por 2 dá 3. 3 mais 2, 5. Então, vai ficar 6 menos 5. 6 menos 5 é 1. Só por aqui, a gente já poderia parar todos os nossos cálculos. Por quê? Porque lembra que eu falei, a estrutura real vai ser aquela que a carga formal estiver mais próxima de zero. Nos nossos cálculos para a primeira estrutura, todas as cargas formais deram zero. Aqui, o primeiro cálculo, o enxofre já teve carga formal 1. Então, a gente já conclui que a estrutura real para o dióxido de enxofre é essa primeira, porque é aquela que tem a carga formal mais próxima de zero. Tá bom? Poderia seguir os cálculos para os outros. Vamos fazer para esse oxigênio, que só tem uma ligação. Carga formal para esse oxigênio. Qual a valência dele? 6. 6 menos. Quantos elétrons não participam da ligação? 6, né? 2. Mais 2, 4, mais 6. Mais 2, 6. 6. Mais 1/2. Quantos elétrons estão em ligação? 2. Resolvendo o que está dentro do parêntese, 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 6, 7. 6 menos 7 vai dar menos 1. Outro valor diferente também de zero. Diferente de zero. Então, a gente já sabe, essa estrutura, ela não existe. Por quê? Porque o cálculo da carga formal não deu próximo de zero. Tá bom? E, então, quando o cálculo da carga formal é zero, é porque os elétrons eles estão mais bem distribuídos dentro da estrutura. Tá bom? Tem outros exemplos aí no livro. Eu vou deixar para vocês fazerem, ó. Calculem, vou passar um exercício para vocês fazerem. Se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam mensagem. Ok? Para vocês calcularem a carga formal para exercício. Página 291. Questão 9. Temos aí duas estruturas. Questão 9 não, perdão, pessoal. Questão 8. Questão 8. Temos aí duas estruturas. Fazer o cálculo da carga formal de cada uma delas e dizer qual delas tem maior probabilidade de existência real. Tá certo? Essa aula se estendeu um pouquinho mais, mas eu agradeço a atenção de quem assistiu até aqui. Se tiverem dúvida, me mandem mensagem, que eu estou sempre à disposição. Obrigada e até a próxima.